Teremos agora a oportunidade de ouvir o conselheiro e ouvidor do Tribunal de Contas, Carlos Hanna. Sebastião Carlos Hanna de Macedo. É uma honra conversar com vocês essa final da manhã, falar um pouco sobre ouvidoria, a importância desse canal de comunicação, de intermediação do cidadão, do usuário de serviço público com os poderes. É fundamental o novo papel que a ouvidoria está assumindo depois de algumas mudanças legislativas. Ouvi atentamente, fiquei muito feliz com a fala do nosso ouvidor-geral da União, facilitou muito o meu trabalho aqui. Eu costumo comparar o que a Lei Complementar 101 de 2000, LRF, o que ela representou para os tribunais de contas, em termos de ampliação de atuação dos tribunais de contas, a Lei 13.460 vai representar também uma ampliação de atuação das ouvidorias públicas. É uma verdadeira revolução na forma e na importância que as ouvidorias públicas terão. Mas não falarei apenas da Lei 4.360, como já foi abordado aqui. Pretendo trocar algumas reflexões também sobre a Lei de Acesso à Informação e também a Lei Geral de Proteção de Dados, que promete, ela vai entrar em vigor o ano que vem, a partir de agosto do ano que vem, que promete também uma verdadeira mudança drástica na forma de tratamento dos dados de cada um de nós. Vamos falar um pouquinho da história bem rápida das ouvidorias. As ouvidorias, na verdade, elas começaram na Suécia, era o chamado de Ombudsman, em torno de 1809. Depois ela foi para Portugal, Portugal era chamado provedor de justiça, na França, Mediater, e na Espanha, Defensor del Pueblo, mas sempre com a mesma visão, a mesma como função de intermediador. Nos Estados Unidos, ela já teve uma função um pouquinho diferente, não era um único intermediador, um único ombudsman, mas eram vários ombudsmen. Em cada área de atuação havia um. Interessante no Brasil, quando a figura do ouvidor veio, ainda no Brasil colônia, Portugal mandou alguém aqui que eram para ser os ouvidos do rei. Era para tomar conta da arrecadação de impostos, que não tem nada a ver com o papel de ouvidor de hoje. Então, no Brasil colônia, o ouvidor, na verdade, ele cuidava, era tanto que na independência foi extinta essa figura. Mas, na década de 80, ressurgiu a figura do ouvidor. Aí sim, já com outro papel, um outro formato, como nós conhecemos hoje. Um registro histórico, a primeira ouvidoria pública brasileira é do município de Curitiba, Prefeitura de Curitiba. A UFES também é uma das primeiras ouvidorias públicas que nós temos notícia. Mas foi no final do século XX que as ouvidorias ganharam uma importância maior. A ouvidoria ganhou um novo papel, uma nova importância, e é isso que nós vamos falar rapidamente aqui. Ficou tão importante a ouvidoria que, além de ser intermediadora, ela tem um papel fundamental para ajudar na governança dos municípios. Nós sabemos que nem todos os municípios têm uma ouvidoria organizada hoje. Eu lembro que em 2011, o Tribunal de Contas começou a fomentar, incentivar a criação do controle interno nos municípios. Tem até uma resolução famosa, que é a Resolução 227 de 2011, onde o Tribunal estabeleceu modelos para facilitar aqueles municípios que não tinham controle interno. O que nós precisamos fazer agora é esse movimento para criar as ouvidorias
nos municípios onde ainda não existam. E, onde já existe, adequar para que ela possa exercer essa nova função. O assunto é tão importante que a ATRICOM, que é a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, uma associação nacional que reúne todos os tribunais, na gestão que está encerrando agora, ela estabeleceu um grupo de trabalho para cuidar das ouvidorias, um aprimoramento das ouvidorias dos próprios tribunais de contas e também as ouvidorias dos jurisdicionados. É um grupo, eu tive a felicidade de coordenar o grupo, é o projeto 1.2, aprimoramento das ouvidorias. Nós encerramos o projeto com o lançamento de um livro. É um livro eletrônico, ele está à disposição de todos, onde nós estudamos a fundo todos os pontos, não só da Lei 13.460, mas também da LAI, da LRF e outras que têm repercussão para a ouvidoria. No portal do Tribunal de Contas, há um link que vocês podem acessar a essa obra, Ouvidorias dos Tribunais de Contas, aprimoramento das atividades. Mas vamos voltar um pouquinho ao passado e vamos para o futuro. O que existia como a democracia ateniense, a democracia participativa, aquela democracia direta, na famosa Ágora, hoje nós estamos vivenciando com os nossos smartphones, com os nossos tablets. Se na Grécia Antiga, por volta do século IV a.C., nós tínhamos a participação direta dos cidadãos, hoje nós temos condição de ter isso de volta. E olha que interessante, eu vou ser muito rápido agora aqui. O que aconteceu com os veículos de comunicação? As mídias sociais estão tomando conta. As locadoras não existem mais. Netflix tomou conta. E agora a Amazon também está entrando. O Google também, ninguém consulta mais listas amarelas. Tem gente que nem sabe o que é isso. As gravadoras também, o Spotify praticamente acabou com isso. Os taxistas estão penando com o Uber e outras plataformas. O Booking, Airbnb, o WhatsApp e outros. Coloquei aqui o OLX e uma série de ferramentas e plataformas digitais que está mudando completamente a nossa maneira de interagir, não só com o poder público, mas entre nós. Reparem, às vezes, em qualquer restaurante, às vezes tem 4, 5 pessoas, e cada um no seu telefone olhando, e as pessoas mal se olham, e às vezes um passa a mensagem para a outra, e aí um mostra o telefone para o outro. Certo ou errado, esse é o mundo que nós estamos vivendo hoje. É a Revolução 4.0, com tecnologias disruptivas que estão mudando completamente a forma de enxergar o mundo. E nós, no serviço público, o que nós estamos fazendo? Tem um levantamento do TCU, que avaliou as instituições federais, e, infelizmente, o retrato não é muito bom. A maioria, segundo a avaliação do TCU, não presta bom serviço. Apenas 3% dos serviços públicos com participação federal funcionam bem como deveriam. Tem uma avaliação interessante sobre atendimento da saúde, que de 2011 para 2018, a percepção da população piorou, e piorou muito, de 47% para 34% de serviço bom e ótimo. Mais do que isso,
pesquisa realizada em 2017 e 2018 mostrou que o Brasil é o segundo país mais insatisfeito com o serviço público. Reparem, 2017 e 2018, como que isso refletiu nas eleições de 2018. Vamos ter eleições agora o ano que vem. A sociedade está atenta. O que nós vamos fazer para melhorar esse serviço? O Brasil só perdeu para o México na época. E aqui, apenas para comparar, um país que até poucos anos, até 81, vivia como um satélite da extinta União Soviética, a Estônia, hoje é o país mais digital do mundo. Praticamente tudo se resolve por meio digital. Por enquanto, só 3 atividades que precisa presencial, que é o casamento, o divórcio e transferência de imóvel. Até para transferir imóvel, agora eles estão pensando em não usar mais fisicamente. A Estônia é um país hoje rico. Desculpa, como é que eu... A Estônia é um país rico. Praticamente todas as atividades, o cidadão não precisa perder seu tempo com deslocamento, com trânsito, ele consegue resolver de maneira digital. Aí o que a ouvidoria tem a ver com isso? Tudo. Tem uma frase do professor Carlos Nepomuceno, que ele diz que o cidadão, ele usa a expressão 2.0, ele vai exigir talentos 2.0 para se relacionar com ele. E o serviço público também tem que ser melhor. Mas, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos mudar a nossa maneira de encarar a vida, a postura que nós temos diante das situações, dos problemas que enfrentamos. É esse movimento que nós estamos vivendo. Tem um livro muito interessante, do professor historiador Yuval Harari, Sapiens, uma breve história da humanidade, e depois ele lançou um segundo livro, que é Homo Deus, e depois o terceiro, 21 ideias para o século XXI. Ele comenta que nós saímos há pouco mais de 10 mil anos, olha só, o Sapiens, enquanto espécie, existe perto de 1 milhão de anos. Nós, enquanto espécie, existimos enquanto 1 milhão de anos. Nos últimos 10 mil anos, nós saímos de agentes coletores, caçadores, e nos tornamos hoje, saímos da idade da pedra, estamos hoje na idade do silício, na idade digital. Só que, em torno de 1 milhão de anos, nós não fomos projetados, desenhados para isso. Reparem, e aí, usando o exemplo do próprio professor, o homem, ele foi treinado para ter um foco, para caçar, e ao caçar os mamutes, ele precisava fazer isso em grupo, tinha que ficar em silêncio, não podia conversar, tinha que se deslocar em grupo. As mulheres, ao contrário, ficavam perto das aldeias, fazendo o papel de coletar frutas e cuidar dos filhos, uma cuidando dos filhos das outras e tomando conta para nenhuma fera atacar o grupo. Então, as mulheres, historicamente, biologicamente, elas conseguem absorver e conversar 10 pessoas ao mesmo tempo e elas se entendem. O homem, se está procurando um endereço, não sabe onde que ele vai encontrar, a primeira coisa que ele faz é abaixar o rádio, o volume do rádio, porque o barulho incomoda, tira o nosso foco. Repare, é essa herança que nós recebemos, só que agora nós estamos num mundo que é virtual.
as relações são digitais. Como lidar com isso? E a população tem pressa. E aí entra a ouvidoria, e com 3 leis, que nós chamamos os pilares da nova ouvidoria, que é a Lei de Acesso à Informação, a 12.527, o Código de Defesa dos Usuários de Serviço Público, que é a Lei 3.460, e a nova Lei Geral de Proteção de Dados, que é a 13.709. E o cidadão tem que ser valorizado. A ouvidoria, vou usar o exemplo do nosso ouvidor-geral da União, a ouvidoria não pode ser mais aquela ouvidoria burocrática, que só servia para receber uma informação aqui e encaminhar. Ela tem que ser uma ouvidoria ativa, participativa, ela precisa estar comprometida, de fato, na busca de uma melhor solução. E não vou me alongar à lei, porque já foi falado, mas ela cuida de critérios de qualidade do serviço, as manifestações dos usuários, o fortalecimento das ouvidorias e os conselhos, além de avaliação do serviço. E dá uma carta de serviço. Portanto, o novo papel da ouvidoria é garantir a participação da sociedade, garantir que os gestores possam ter uma avaliação correta de como que está a situação dos serviços públicos, garantir que o controle social possa, de fato, ser exercido e facilitado, garantir que a gestão, ela tenha, de fato, um objetivo melhor a ser alcançado e facilitar a busca de simplificação de procedimentos e atividades. Mas nós temos um desafio triplo, quem trabalha com ouvidoria. O primeiro é como falar não ao cidadão quando aquela informação é protegida, como o que ele está pedindo não pode ser fornecido. É um desafio. E mais do que isso, como garantir o processamento de um pedido que ele faz dentro do próprio setor, do próprio órgão, da instituição, que não depende do gerenciamento dele, ouvidor. É um desafio que nós temos. Um outro desafio é com relação à pecha de que a ouvidoria está criando problema. Nossa, já vem esse pessoal de novo, esse ouvidor, eu estou cheio de trabalho aqui, vem o ouvidor querendo que eu atenda um pedido que o cidadão me fez. Então, o que nós fizemos e recomendamos que seja feito? Uma política, encontros de conscientização da importância da atuação da ouvidoria. A ouvidoria não pode ser vista como encrenca. E o terceiro, e esse é mais grave, é como garantir o anonimato e a reserva de informações que a lei exige. Esse é mais difícil. Por isso que eu vou abordar logo na frente a Lei Geral de Proteção de Dados, que vem nos ajudar. E eu sugiro, tem um livro eletrônico, Identidade Revelada, Entraves na Busca por Informações Públicas do Brasil. Eu sugiro, quem puder, fazer a leitura desse livro. Tem algumas informações bem interessantes a respeito de como conseguir driblar esse desafio. Bom, falando um pouco da Lei de Acesso à Informação, quando ela surgiu, o maior desafio era mudar a cultura dentro da organização. A cultura do sigilo, a cultura que essa informação é do meu setor, essa informação é minha, nessa gaveta ninguém pode abrir, informação é poder, quanto o poder está na troca de informação. Se a informação ficar paralisada, é como se fosse uma água. A água parada
ela não gera energia. Nós já conseguimos mudar um pouco essa cultura, mas não ainda do ponto que seria interessante. O segredo, o que é não público, é a exceção, é assim que tem que ser tratado. E houve também uma ideia muito interessante da diferença entre transparência ativa e transparência passiva. Reparem, quanto mais informação eu oferto, eu deixo disponível, menos trabalho eu vou ter para responder eventuais demandas de informações que deveriam estar disponíveis e não estão. Então, a transparência ativa, ela facilita e diminui nosso trabalho com a transparência passiva. Aqui, para vocês terem uma ideia de como é que nós estamos atrasados. A primeira nação do mundo a tratar de lei de acesso foi a Suécia, em 1766. 200 anos depois, os Estados Unidos coloca a lei de 1966. Depois vem a Colômbia, depois o México, Chile, Uruguai. O Brasil, nós estamos nessa última coluna, na década de 2010. Mas antes tarde do que nunca. A cultura do segredo versus a cultura do acesso, tem um livro, Liberdade de Informação, um estudo de direito comparado, onde o professor Mendel, ele informa da importância do acesso à informação para que os cidadãos possam tomar parte dos assuntos da sociedade. E também sobre a assimetria de poder com base no acesso às informações. Mas vamos avançar. E aqui uma ressalva. Nem sempre transparência significa melhor combate à corrupção. O Brasil, em termos de transparência, está razoavelmente posicionado no ranking mundial, 28ª posição, mas com relação à percepção de corrupção, não. Nós não estamos bem. O Espírito Santo, esse aqui é um levantamento que a CGU faz, obteve nota máxima, junto com outros 12 estados. E aqui eu gostaria de abordar, já finalizando a minha fala, alguns mitos. A população não tem interesse em fiscalizar. É verdade isso? Claro que a população quer investigar, quer fiscalizar. Desde que tenha acesso, desde que ela tenha condições, ela vai contribuir. Não existe recurso. Será que não existe recurso ou está faltando boa vontade por parte dos órgãos governamentais? Fiscalização é coisa de partido político, ainda que seja, mas o cidadão também ele quer participar. A população não é capaz de fiscalizar. Nós vimos o exemplo da merenda escolar que as crianças fiscalizaram. É mais um mito que nós temos que combater. A participação dos cidadãos é cara. Com tantas plataformas digitais, é cara? Ou caro é o desperdício do dinheiro? Ou caro é utilizar o dinheiro para uma coisa que não precisa? Ou caro é fazer uma ponte que liga a nada a coisa nenhuma? A participação do cidadão envolve sempre as mesmas pessoas. Será? Eu vejo na associação de bairros sempre os mesmos que vão, sempre os aposentados. Vamos mudar então o enfoque? Vamos trazer mídias novas para que os jovens possam participar. A participação dos cidadãos força o governo local a implementar as ideias que eles reuniram. Aqui nós temos que saber gerenciar a expectativa. Às vezes, são ideias boas que podem ser aplicadas.
E as iniciativas de participação cidadã só recolhem reclamações. Não é o que nós observamos. As demandas são muito além de meras reclamações, que são bem-vindas, claro, mas muito mais do que isso. O Espírito Santo, o Tribunal de Contas, tem uma plataforma interessante que facilita o acompanhamento do cidadão, que é o Sistema Cidades. É um repositório muito rico de informações na área de saúde, educação, pessoal, receitas, despesas, algumas fiscalizações. Aqui é um painel, rapidamente, como que ele funciona. Vale a pena conhecer. Tem informações dos municípios e informações também dos órgãos do Estado. Todo mês o Tribunal publica como que está a receita estadual, gasto de poderes, de pessoal, do Executivo, do Legislativo, do Tribunal de Justiça, do próprio Tribunal de Contas. Vale a pena conhecer e acompanhar. Por fim, a Lei Geral de Proteção de Dados, as ouvidorias terão um papel fundamental nessa lei. Estou deixando aqui um material de pesquisa que vai ficar à disposição dos senhores, com vários links, inclusive. E aqui, se na lei de acesso à informação a regra é a transparência e não o sigilo, aqui na Lei Geral de Proteção de Dados, a regra é que o consentimento, quem dá, é o proprietário da informação. As empresas não podem vazar dados sem o consentimento de cada um. A dispensa do consentimento é a exceção. Ela foi inspirada na lei europeia, no GDPR. Ela começa a ser aplicada a partir do ano que vem e as pessoas passam a ser donas de suas informações. Eu estou com a plaquinha ali que meu tempo estourou, mas eu vou usar aquele 1 minuto do vídeo para poder concluir. Ela vale para todo mundo, não só o órgão público, as empresas também. Imaginem as empresas que têm nossos dados de telefonia, de dados médicos, todos devem cuidar da lei. Aqui são 9 direitos do usuário. Eu vou ressaltar que o direito 4 é o direito ao anonimato, bloquear ou excluir dados desnecessários ou excessivos. As informações só podem ser compartilhadas se forem consensuadas e revogar o consentimento também. O assunto é tão importante, serão divididos em 3 tipos de dados: os dados pessoais sensíveis, que não podem ser compartilhados, e os dados não pessoais. Seria interessante, e nós vamos fazer isso ao longo do ano que vem, seminários específicos sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. O assunto é tão importante que nós acreditamos que o ouvidor terá um papel fundamental na Lei Geral de Proteção de Dados. Quando nós comparamos algumas atribuições da Lei de Acesso à Informação na Lei 13.460 com a Lei Geral de Proteção de Dados, a ouvidoria terá um papel fundamental ao linkar esses três pilares. O assunto ele é tão sério que a Tricom fez um seminário específico da lei e tem uma nota técnica 01/2019 sobre a aplicação da lei. Eu sugiro que todos tomem conhecimento dessa nota técnica. E agora, já finalizando mesmo, os tribunais de contas também são avaliados. Existe uma ferramenta internacional de avaliação dos tribunais. A cada 2 anos nós somos avaliados. Terminamos o ciclo 2019 agora recentemente. E o que é importante dessa avaliação? Dentro da estrutura, é baseada numa avaliação internacional.
E vai de 0 até o nível 4, que é o nível de excelência, e um dos pontos a serem avaliados, aqui é um registro do nosso treinamento, e o TCU também ele foi avaliado. Nós, a Atricom, que faz essa avaliação, nós fiscalizamos todos os tribunais. As referências dessas avaliações, referência internacional, nós temos as normas de contabilidade brasileiras de auditoria e algumas resoluções diretrizes. Por que eu estou passando rápido aqui? Essa estrutura é uma avaliação complexa, essa ferramenta é reconhecida internacionalmente, mas tem um item que é a avaliação das ouvidorias dos municípios. É aqui que eu quero chegar. O que os senhores serão avaliados? Se a ouvidoria é dirigida por ouvidor designado pelo dirigente máximo, se possui estrutura física de pessoal própria, se possui planejamento anual das atividades, se disponibiliza canais de comunicação, se avalia o resultado de métodos indicadores, quanto a prazo e quanto a satisfação dos usuários, e se divulga a carta dos serviços dos usuários. Nós vamos avaliar, a partir do ano que vem, as ouvidorias. Por isso, estamos propondo, independente da rede nacional das ouvidorias, uma rede capixaba, para que os tribunais possam ajudar os municípios a implementarem todo esse ferramental da Lei de Acesso à Informação, da Lei 13.460 e da Lei 13.709. Estão todos convidados a participarem. Essa rede é voluntária, óbvio, mas todos são convidados. E aqui, uma reflexão do professor José Maria La Salle, tem um livro, ele lançou o livro agora em maio de 2019, chama Cyber Leviatã, e ele fala, os dados são para a economia digital o que os combustíveis fósseis foram para o capitalismo industrial e fordista, baseado no trabalho. Os dados são a nova matéria-prima que se extrai, refina e utiliza-se para gerar o conhecimento sobre o qual se funda a propriedade do capitalismo cognitivo global. Ou seja, os dados hoje são o novo petróleo. Nós refinamos os dados, nós utilizamos os dados e os dados estão sendo gerados de uma maneira impressionante. Cada vez que a gente usa o telefone, sem saber, nós estamos mandando mensagem sobre o nosso andar, onde nós estamos deixando pegadas digitais sem saber que estamos fazendo isso. Daí a importância da Lei Geral de Proteção de Dados para regular esse tipo de acesso à informação que nós, usuários, nem sabemos que estamos passando. Daqui a pouco, nós não iremos escolher nem os nossos governantes. Nós já não escolhemos o restaurante que vamos almoçar. Faz uma pesquisa na rede internet, o Google nos diz. Nós não escolhemos o trajeto que vamos seguir. O Waze nos mostra o melhor trajeto. Será que é o melhor? Para quem? Então, nós temos que ter cuidado com esses dados. Foi um prazer muito grande poder participar com vocês. Desculpa a fala rápida, é muita informação para pouco tempo. Muito obrigado. Muito obrigado, conselheiro Rana.